Mas, primeiramente, vamos falar da mulher cristã. Ok. E falar da mulher cristã é falar de uma mulher com as qualidades que Deus a projetou. E a Bíblia chama da mulher virtuosa, ou seja, uma mulher recheada de valores e de qualidades que vão diferenciar da mulher comum. Eu tenho aqui uma passagem bíblica no livro de Provérbios 31, 10 em diante. A leitura vai ser um pouquinho extensa, mas vai ser rápida, breve. Diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida, escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos, como os navios mercantes. Ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e a compra. Com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho, os seus braços são fortes e vigorosos. Administrar bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela veste de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Aqui eu vou dizer um pouquinho sobre a mulher empreendedora. A mulher empreendedora é aquela que acorda de manhã, que primeiramente ela prepara a sua casa, o seu marido, seus filhos, depois é que ela vai à luta para poder assim investir no seu negócio. É mais ou menos isso que tenho a dizer. Vou perguntar também a Glória, em termos de passos, quais são os primeiros passos que temos que dar se quisermos ser empreendedor, uma cristã empreendedora? Olha, empreender é resolver um problema. Então, o meu ponto de vista é, primeiro a pessoa tem que saber por que quer resolver esse problema. É necessário saber o porquê. E depois qual problema vai resolver. Eu acredito que todos nascemos para cumprir um propósito e uma visão. E a pessoa, ao resolver esse problema, tem que estar dentro do seu propósito e da sua visão para ter êxitos e para ter amor no que faz. Porque empreender não é um bolo nem uma bolacha, que é fácil. Empreender é difícil. Requer força, persistência e muita saúde mental. Então, uma pessoa que quer empreender tem que saber por que vai empreender, onde vai empreender e ter paciência para esperar os frutos daquele empreendimento em que a pessoa vai estar. Então, para mim, esses são os primeiros passos a dar quando se quer empreender. É possível empreender sem dinheiro? Claro, o debate está já aberto, né? Eu acredito que sim, porque primeiro é preciso ter noção do seguinte. Eu acredito muito que a maior parte das mulheres, muitas mulheres na Bíblia empreendiam. Se formos a ver, estudando a Bíblia, elas não trabalhavam para outras pessoas. Então eu acredito muito que nós, como mulheres cristãs, é preciso muitas das vezes envergarmos para isso. Salvo aqueles trabalhos que é meio período, ou das 8 às 15, que dão mais certo tempo. Mas aqueles trabalhos que acabam excedendo nesse tempo, fica difícil, porque a nossa primeira missão como mulheres aqui na Terra, fomos criadas para auxiliar, para ajudar. Então, para conseguirmos desempenhar bem essa nossa função, requer tempo.
Precisamos de tempo para o nosso parceiro, para a nossa família e para os nossos filhos. E alguns trabalhos não nos permitem ter esse tempo. Então, é preciso perceber que muitas das vezes empreender é uma solução muito boa para uma mulher cristã. Por quê? Permite-nos ter essa facilidade de liberdade de horário, quando for para tratar dos assuntos da nossa casa e quando for para tratar dos assuntos do Senhor. Então, para uma mulher cristã, o meu conselho é empreenda na área em que Deus colocar no teu coração para facilitar também cuidar das outras áreas da nossa vida. Hoje, Paula, parece que virou moda, né? Todo mundo quer empreender. E há pouco ouvimos da colega de painel agora dizer que Deus tem que tocar em alguma coisa, porque há quem viu que alguém fez aí rolote, então também quer. Alguém está a vender banana, então também quer vender banana. Não basta só querer, é preciso traçar algumas coisas. É preciso traçar sim algumas coisas, mas eu digo sempre que todo mundo pode empreender. Mas há aquelas pessoas, aquelas mulheres, né, em particular, que desde o ventre da sua mãe Deus já sabia Que era que seria uma empreendedora. Nem dá para inventar só, Nem dá todo para mundo está inventar, fazendo. porque já vem com aquele dom. Então, por isso é que nós olhamos para certas mulheres e o negócio dela está sempre a prosperar. É porque já tem mesmo esse dom, esse sangue na veia de negociante, de empreendedora. E dizer que é possível sim empreender sem dinheiro. É possível sim. Porque aquelas, por exemplo, se eu tiver que fazer doação, a princípio eu não vou esperar lucro. Eu posso até iniciar né, com alguma coisa, por exemplo, fazer sopa para doar, enfim. Mas os lucros virão depois. Então podemos sim empreender sem dinheiro. Okay. Só para acrescentar que atualmente existem as mídias sociais, os e-commerce e tal. Eu sou influenciadora digital e para isso você não precisa de ter dinheiro. É só criar uma página, investir nessa página e consequentemente atualmente tem as parcerias, as permutas que permitem ter algum dinheiro e não só vendendo nosso conhecimento também. Muitas das vezes temos domínio de uma área e podemos vender o nosso conhecimento naquela área que nós já temos domínio ou já vivemos experiências. Então, atualmente, nós não precisamos de ter dinheiro, precisamos de ser pessoas inteligentes, capazes e ousadas para empreender. E ter aquela perseverança, né? De vermos, porque há quem tentou a primeira vez, então não houve lucros, acaba por desistir. Não pode, tem que persistir mesmo. Hoje temos muitas mulheres na igreja a reclamarem fome, principalmente quando não se tem marido para suporte ou namorado, complica tudo. Como é que vocês encaram essa realidade, sendo vocês empreendedor? Porque às vezes não basta só olhar, esperar do marido e do homem, né? Temos que fazer também alguma coisa. E muitas irmãs estão sempre desde manhã até a noite na igreja, a querer que Deus possa dar emprego. Será que vem do céu? Como é que podem ajudar essas pessoas? Devemos orar e fazer. Ok, não basta só estar sentado toda hora e orar. Não basta somente estar sentada. Eu digo sempre, qualquer mulher pode empreender. Com bananas eu já consigo fazer o negócio. Frito aí as minhas bananas, ponho aí nos saquinhos e vendo normalmente. Até porque eu comecei assim também, vendendo bananas fritas. E eu amo foi com até música? hoje. Com música também. Mas as bananas mesmo foi a que realmente me fez seguir em frente. E eu digo sempre que basta nós termos força de vontade e nós conseguimos sim. É necessário força de vontade. É possível impactar vidas a Cristo sendo empreendedor? Muito. Ou já não teremos mais tempo para... Eu empreendo sempre, é por isso que eu troquei na tecla de dom. Né? Eu empreendo na área que me foi chamada, na área em que eu tenho caída, que é na área de beleza. E constantemente a cada cliente que nós atendemos, a gente não se foca só em prestar simplesmente um serviço de manicure ou de penteado e tal. É tocar na alma da pessoa. Perceber a pessoa que nós estamos a atender e naqueles minutos que a gente tem, passar Cristo através de cada detalhe, através de cada toque. E não só, eu dou mentorias, então dá essa capacidade de chegar até o coração das mulheres e ajudar com aquilo que eu já vivi e com as experiências que eu tenho. Então,
quando você empreende na área que você tem caída, pode até começar, né, como a Paula disse, com outras coisas, mas quando você faz, acabas, né, depois de chegar num certo nível e ir para a tua área de caída, para o teu chamado, a gente tem prazer em fazer aquilo. A gente não faz por nenhum tipo de esforço, mesmo que as coisas não estão a correr como planeado. A gente olha e dorme e acorda e fala, pô, eu estou a viver um sonho americano, né? Então, é isso, é possível sim, mas quando a gente está fazendo o que a gente ama, porque eu sempre digo, empreender não é fácil. Especificamente aqui na nossa cidade é um pouco mais difícil comparando com outros lugares do país. Então, é preciso ter muita garra, determinação e foco e amar o que se faz e não fazer por dinheiro, porque dinheiro é uma consequência. E a mulher cristã, ela glorifica a Deus nos seus negócios, né? Como dizem em Malaquias 3:10, trazeis todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento. Essa mesma cristã sabe que tendo lucro, né, no seu negócio, ela vai tirar o seu dízimo, vai tirar a sua oferta, vai tirar as suas primícias para dar até a casa do Senhor. E ali nós vemos o nosso negócio a prosperar cada vez mais. O segredo também passa por aí. Passa por aí. A empresa tem que pagar dízimo. Tem que pagar dízimo. Sim. Dízimo oferta. E não só, eu posso ver o seguinte, que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família. Então, muito mais que empreender ou cuidar das coisas do Senhor, porque muitas das vezes nos apressamos, como a missionária disse, em fazer as coisas da casa do Senhor e deixamos a nossa casa falha. E podemos ver exemplos como a mãe de John Wesley, que ela só educou os seus filhos. Até parece só, né? Mas foi o John Wesley. Então, ela fez tão bem o seu trabalho como mãe, que criou um homem que impactou a nossa geração. Então, nosso papel como mãe é muito importante. Muito antes de empreender ou se apressar em ir para a casa do Senhor, resolver as coisas do Senhor, temos que resolver primeiro as coisas da nossa casa, porque para mim esse é o nosso primeiro negócio, é a nossa família, é o nosso primeiro empreendimento. Então, depois disso é que podemos empreender, ver as coisas do Senhor e colocar a mão na massa. Como na Bíblia tem vários exemplos, como a Tabita, a Lídia, mulheres que empreendiam e com o que elas faziam impactaram vidas, tocaram vidas. Tanto que a Tabita, quando morreu, todo mundo reclamou porque ela fez tão bem que chamou a atenção de todo mundo e impactou vidas. Então, quando a gente está na nossa área de atuação e faz bem o nosso trabalho, aquilo, muito mais do que ter uma recompensa financeira, alcança vidas e impacta. E nada melhor do que o nosso empreendimento impactar vidas, porque foi para isso que nós fomos chamados, né? E uma outra opção que eu gostaria de colocar, existe uma idade para ser empreendedor? Não existe, acho eu. Eu comecei muito cedo, com 14, 15 anos por aí, muito antes até, né? Como a irmã Gloriana havia dito, já cantava antes. Só que depois, nas bananas, acho que foi por aí, com uns 10, 12 ou 15 anos por aí, que eu comecei a fritar as minhas bananas. Que eu fazia. Olha, eu digo sempre que devemos priorizar, sim, a casa. Como disse há bem pouco tempo a irmã Gloriana, nós às vezes queremos dar prioridade nas coisas, né, lá fora. Eu trabalho em 3 sítios e nesses 3 sítios eu acordo muito cedo. E a primeira coisa que eu faço logo pela manhã, 5, 6 horas, deixo o almoço, o pequeno almoço preparado. Depois dali eu vou trabalhar no hospital, depois do hospital vou no nosso centro médico, depois no centro médico vou até a loja de perucas trabalhar, mas já deixo a casa organizada, bem orientada, bem preparada. E temos de fazer isso, porque há aquelas mulheres que reclamam, não, dona Paula, eu tenho de ir cedo porque eu não deixei almoço. Eu tenho de ir porque não fiz isso. E o marido depois faz aí uma confusão, a mulher já não pode trabalhar porque a casa está desorganizada. Então é necessário primeiro prepararmos a nossa casa. Antes de prepararmos um outro lugar. Certo. Empreender em Angola não é fácil. Não sei se a irmã Paula ou a irmã Gloriana têm algum segredo que querem trazer para chegarem até onde chegaram. Existe algum segredo? Porque, conforme vocês disseram há pouco, não é fácil empreender somente em cabina, né? Onde o mercado é muito fechado e quase tudo vem de voo, né? De carro às vezes é meio complicado, de barco. Como é que conseguem chegar até onde chegaram até hoje? Existe algum segredo? É a persistência. Persistência e oração. Muita oração. Porque sem essas duas coisas eu acho que nós já iríamos desistir. Né?
porque não tem sido fácil. Sair de Angola, ir para o estrangeiro, pegar mercadoria, ter que vir, e depois aí dás o preço da mercadoria e as clientes reclamam, dizem que não, é muito caro e tudo mais. Aqui não gosto muito. Aqui não. Então, é por Os aí. clientes às vezes reclamam muito, Reclamam mesmo muito. olhando pela qualidade Mesmo dos olhando serviços. pela qualidade e gostam mesmo de, né, quilap. Ok. E quilap aí dificulta mais o Acho que nossos negócio. amigos do Congo que trouxeram isso. E depois temos aí também os impostos que tem que se pagar, Ok. enfim, Os salários. os salários. Então, é mesmo, eu concordo plenamente essa oração. Uhum. Confiança em Deus, eu sempre digo, não faça as coisas por emoção, faça por direcionamento do Espírito Santo, Ok. porque eu sempre digo, eu deixei de meu trabalho convencional para empreender, porque eu senti da parte de Deus que era preciso fazer isso. E constantemente o próprio Deus traz o suprimento do nosso empreendimento, né? Do meu esposo. Então, é mesmo Deus, confia totalmente na pessoa de Deus e cada passo que se dá, pedir a Ele o direcionamento certo a se ter. E só assim o empreendimento vai andar de vento e popa e com o tempo faremos proezas com o Senhor. Ok. Muitas vezes as pessoas quando criam um empreendimento estão logo a pensar no governo para poder ajudar. É a melhor via? Olha, eu não quero tocar nisso. Eu sou partidária, então. Ok. E falar disso é um pouco complicado porque o governo, o nosso governo tem que criar políticas primeiro que facilitam os empreendedores, porque há muitas políticas que dificultam, vou ser sincera. Mas também é preciso ter a consciência de que em qualquer país do mundo o governo nem sempre vai dar meios para empreender. Por quê? Porque o sonho é nosso, o desejo é nosso. Então temos de ser nós a colocarmos mão ao fuso para fazer acontecer o nosso desejo. Então, não esperar que não... eu vejo muita gente que pede empréstimo. Eu não sou a favor, né? Eu sou formada em gestão, eu não sou a favor porque para começar um negócio já é difícil. Nos primeiros meses já é difícil. E ainda ter que pagar o crédito fica muito mais complicado. Então, se a pessoa começar, né, como disse a irmã Paula, com bananas, e eu amo bananas, é um negócio que rende, sério, eu amo Sim, banana. Quase todo mundo. É um negócio que rende. E... Se a pessoa for, só que o nosso povo, infelizmente, é muito vergonhoso. Pensa, eu, bonita, formada, vender banana? Não. Prefiro ir pelos caminhos, prefiro fazer outra coisa, eu prefiro ficar na minha casa, ver Facebook, ver o feed aí das pessoas, do que pegar um negócio simples e começar. Porque se todo mundo se desprender das suas, dos seus títulos e for atrás do seu sonho, por mais pequeno que for o começo, valorizar isso, conseguiremos fazer coisas grandes. Tenho aqui uma pergunta de uma colega Alberto Inácio Paifuito. Ele pergunta se o consumismo da mulher não afeta o vosso lado empreendedor. Parece que as mulheres consumem muito, né? Não estraga. Tem que se ter mesmo coração de pedra para esse lado. Tem que se ter. Eu, por acaso, gastava bastante. Sou muito viciada em perfumes. Ok. Então, gastava bastante ali e depois tive que me rever. Eu tenho um esposo, graças a Deus, abençoado. E ele é daqueles que me dá aquele puxão de orelha, né? Okay. Paula, por favor, tens que travar um pouquinho ali porque tem que se investir. Então, não devemos consumir bastante os lucros, porque ali nós podemos ir à falência, né? Porque estando a mexer no lucro, aí automaticamente, mais cedo ou mais tarde, podemos ir à falência. Então é também um dos segredos, né? É um dos segredos. Ok. E falou do esposo, é complicado às vezes quando vocês entram para, chamam isso de uma aventura abençoada, têm recebido retorno, porque eu vi há pouco da irmã Paula que às vezes tem que deixar o almoço tudo feito, há dias que acredito que escapa sempre. Há dias que dá escapa esse suporte do vosso lado, ou do lado dos esposos? Eu acho que é necessário, porque há momentos, né, vou dizer por minha parte, que a gente chega em casa muito saturada, tipo, o dia não foi tão produtivo, e o esposo é aquele braço que nos conforta, que nos alavanca, sim, e faz muita diferença. Mas também eu sou a favor de ter uma ajudante do lar, porque, como a irmã Paula disse, o alimento da minha família para mim é sagrado também, eu gosto de fazer pessoalmente, mas tem aqueles dias
que não tem como, faltou algo, ou tempo, qualquer coisa aconteceu, e ter alguém que pode às vezes dar uma mãozinha ou resolver qualquer coisa faz diferença. Então, eu sou a favor de ter um esposo que ajuda, mas também ter uma ajudante do lar, porque nossos esposos também trabalham fora, né? Então, às vezes fica a faltar, e para não ver esse, é bom ter alguém de confiança e alguém que já entenda a nossa rotina de casa, mas sempre como a mulher de Provérbios 30 anos supervisionando elas. Ok. Bem, estamos aqui a conversar com Gloriana Moaz, influenciadora digital e empreendedora, também com a nossa querida doutora médica Paula Lourenço, também empreendedora, sobre um tema que acredito que mexe com muitas mulheres, né? Todo mundo quer ser empreendedor, mas não querem vender banana. E elas começaram aí a vender banana, e todo mundo quer já vender chinelo, roupa. Então, se tiver alguma questão, pode ligar para nós, 998 21 4609 943 67 64 12. Repito, 998 21 4609 e 943 67 64 12. Estamos aqui a falar com pessoas que não são só empreendedoras na teoria, mas também na prática. Hoje, sobre empreendedorismo e a mulher cristã, o que é que vocês têm estado a notar um crescimento em termos desse ramo? Como é que em que pé estamos? Há muitas cristãs a empreenderem ou estamos a ser ultrapassados? Não consigo dizer se realmente há muitas cristãs a empreender, mas eu vejo muitas mulheres a empreenderem. Ok. Eu vejo muitas mulheres a empreenderem em vários ramos. Sim. Mas acredito que tem algumas mulheres. Tem né? sim, eu acredito que tem muitas mulheres cristãs a empreender, como a Paula Lourenço, a irmã, que é a mulher do a pastora Lírio, a mãe também. Ela vem de uma família de mulheres empreendedoras, mulheres empresárias, então. E tem muitas mulheres que eu conheço no meu ciclo social que têm empreendido. São cristãs? São cristãs, sim. Okay. Podemos até ver nomes como a Marina Pong, é cristã, a Isolda é cristã. Então, são mulheres e muitas outras mulheres dentro do ciclo que agora empreendem. Porque muitas vezes nós pensamos que para ser empreendedor não precisa ser da igreja. Da igreja, Não, e temos visto um número... se formos a investigar a vida de muitas empresárias angolanas, são cabindas, são cristãs mesmo. Tem a Cristina, a irmã Cristina, é cristã. Natália. Sim, temos a dona da clínica SEDAC, onde eu porventura trabalhei, também é cristã, ela é da católica, é uma cristã muito devota. Então são muitas mulheres, se formos na essência, muitas delas são cristãs, mas muitas das vezes nós não investigamos para saber. Eu, como tenho essa paixão por mulheres, tenho essa paciência de investigar na essência das pessoas e como é que veio tudo. Então fui descobrindo muitas, se for para citar, não vamos parar aqui agora, muitas mulheres cristãs sim têm aumentado e principalmente ultimamente jovens, da casa dos 30 para baixo. Então espero tem que sido um dia bom. Possam ter uma associação de empreendedores cristãs. Realmente. Isso talvez iria impactar mais vidas. O contributo dessa mulher cristã que é empreendedora a nível da igreja tem sido boa, por exemplo, do vosso lado, tem sido assim a salutar ou nem tanto assim? Do meu lado eu digo que sim. Porque eu sou dizimista fiel. Okay. Então tenho dado meu contributo. Okay. Para mim, eu acredito que tem sido muito bom. Primeiro pelo dízimo, que ajuda na manutenção da igreja, depois também pelo nosso dízimo, que é do nosso tempo. Eu tenho visto, mesmo na minha igreja, aí no MIP, muitas mulheres são empreendedoras e por esse motivo, quando chega o horário do culto ou dos ensaios, nós temos essa facilidade de estar lá presente, porque muitas vezes conseguimos deixar as nossas ocupações para estar lá. Então isso facilita, porque às vezes trabalhando para outra pessoa, suponhamos, tem o dia 8, que vem aí a maior parte das igrejas ter atividade. Muitas mulheres poderão participar porque empreendem, outras não porque estarão no seu local de trabalho prestando serviço. Então, essa dá-nos facilidade porque nós podemos dar o nosso tempo e também dar o nosso contributo financeiro, porque para a manutenção de uma igreja linda e bonita requer meios financeiros. Então, essa facilidade que nós temos tem sido muito bom. E como eu chamo sempre as mulheres para empreender, sabe? Eu olho mulheres como a irmã Paula, que começou com... E eu acompanho há muito tempo.
Começou como muito antes de ter o salão, depois agora tem o centro médico. E é lindo de ver esse crescimento. Ok. Como mulher cristã, e eu conheço muito bem porque eu fui dama do Para quem, não, casamento, né? Sim. para quem não conhece, pensa que veio tudo de nada. Não, eu conheço há Parece ter muito uma tempo, história. não. Tem uma história. Ok. Desde a época de Mapo Mar cantava e hoje ter 2 empresas e o impacto que eles como casal têm é muito bom. Isso é só possível porque Também é ela um usou. exemplo bom para a sociedade. Com certeza, como mulher cristã e nós como mulheres cristãs temos que ser mais ambiciosas e às vezes sair desse nosso mundinho achando que não, Deus vai pegar o pão e vai lançar lá do céu, olha filha, toma, recebe. Precisamos de ir colocar a mão na massa. Irmã Paula, acho que o segredo todo do sucesso que tem até hoje a empreender está mesmo em ser cristã. Uma Tá. mulher cristã. Tá em ser cristã. Porque eu digo sempre, se não fosse Deus. Ok. Tudo é pela permissão de Deus. Uhum. Então tem sempre aí o joelho dobrado, né? As mãos para cima. É muito agradecer a sacrifício. Deus, é muito Para quem olha na sacrifício. rua, vê a passar de carro, pensa que está tudo. Quer dizer, tudo vem já assim Tudo do vem nada. assim do nada, mas Ok. não, é necessário perseverança, muita oração. E saúde mental. E saúde mental, porque não é fácil. Mas não falta problema nos vossos lares, né? Não falta. Qualquer lado não falta. Mas podemos superar sempre, né? Ok. O segredo é a família ter um objetivo em comum. Como família, nós somos como uma escola que prepara filhos como flechas para o mundo. Então, preciso perceber qual é a missão da nossa família. E quando a gente tem a consciência da nossa missão como família, como casal, como lar, é muito mais fácil nós termos essa capacidade de resolver os problemas e entender que é tudo por um objetivo maior, para o reino, porque diz a Bíblia que tudo é feito por Deus e para Deus. Então, até a nossa família foi feita para Deus. E quando a gente percebe isso, fica muito mais fácil lidar com cada problema do dia a dia. Ok. Bem, nós já estamos mesmo na reta final. Gosto de conversar com mulheres inteligentes, mulheres que falam. É um prazer enorme tê-las aqui. Obrigado. Vai ser um ciclo de mulheres que vão passar por aqui com vários outros temas ao longo destes 4 domingos. Nós temos aqui alguns presentes. Vamos aqui buscar aí do nosso amigo Ratinho, hein? Em nome do programa 100% Luz. Não temos outros brindes senão mesmo este. Para sempre que estiverem a tomar aí o pequeno almoço, recordarem sempre de nós, podem mostrar por aqui aos nossos amigos lá em casa. É do programa 100% Gospel. A última palavra que queremos ouvir, vamos ouvir primeiro a nossa irmã Gloriana Monte sobre o tema A Última Palavra. Qual é o recado que deixa para quem quer entrar neste mundo sendo cristão e quer entrar no mundo do empreendedorismo? O primeiro recado é ore e peça direcionamento divino, porque ninguém é melhor que Deus para nos direcionar. E quando fazemos as coisas com o direcionamento dele, corre bem melhor. Peça direcionamento divino, confie em Deus e seja persistente. O grow up, o top não chegará de repente, requer esforço, persistência e foco. Foca-te no alvo, no final e não no processo, porque o processo é doloroso, mas o final é bem prazeroso. Então, seja persistente e consistente. Irmã Paula? Sim, muita oração, muita persistência, né? Pedir o discernimento a Deus para que Ele possa orientar realmente o negócio certo para se fazer, para que amanhã depois não comeces com um e depois fiques sem saber o que fazer. Então é necessário pedir a direção e o discernimento a Deus. Agradecer também, né, pelo convite. Obrigado. A irmã Gloriana, muito obrigada. Já se conheciam antes? Já, muito antes, foi minha dama de casamento. Muito 2012. Sim, muito acho que desde 2009, 2008. Não, acho que 2007. Não, né? 2008, sim. 2008. Então, olha, nós não fizemos nada de propósito. Foi mesmo Deus. Tudo é pela permissão de Deus. Né? Nem sabia, eu até pensava que não conheciam.
Então estamos felizes em tê-los aqui. Obrigado, Deus os abençoe. Aliás, estamos sempre abertos. Sei que a Gloriana tem já um projeto que poderá vir nos próximos tempos aqui na rádio, não é? Com certeza, já Ok, falamos nós estamos sobre à isso. espera, ok. Muito obrigada Quem pelo sabe convite. também a irmã Paula traga um programa sobre medicina, acho que não temos. Amém. né? Ok. Como já temos ali o Centro Médico Ok, Patológico. seria uma oportunidade. Também está próximo aqui da rádio. Está Para próximo. passar a falar aí do nosso centro médico. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada pelo Deus convite. abençoe e um Março Mulher Feliz. Obrigada Amém, igualmente. amém. Ok. Bem, já estamos mesmo